Então diz aqui no livro de Débora, a tamareira de Débora, que esse segundo atributo que perdoa a iniquidade. Este atributo é superior ao anterior, pois o homem não cometerá uma iniquidade sem com isto criar um destruidor. Cada vez que nós fazemos Lashon Hará, às vezes nos aborrecemos, fazemos qualquer coisa errada, nós criamos um destruidor. Como foi ensinado, aquele que comete uma transgressão compra para si um acusador. Isso é Ética dos Pais 4:13. E esse acusador se coloca diante do Santíssimo, abençoado seja, e diz: aquele que me criou, ou seja, a pessoa que criou o pecado, a má ação, você está entendendo? Então você tem o poder de criar. As suas ações, elas criam seres. Então você pode criar anjos e você pode criar também criaturas negativas. Quando você cria essa criatura negativa, ela se torna o seu filho. Por isso que fala que formar um golem, né, que é aquele boneco que os judeus fazem, etc. As pessoas imaginam que isso é criar um boneco realmente, mas não. As suas ações vão fazer isso. Então aí diz aqui, considerando que não existe nenhuma criatura que permaneça no mundo, a não ser que o Santíssimo abençoado seja, lhe forneça a existência, então o que é esse destruidor, né? Como é que esse destruidor que foi criado e se posta diante dele se sustenta? Alguém tem que sustentar essa criatura, né? Que a gente cria com os nossos atos. O correto seria que o Santíssimo abençoado seja dissesse: eu não sustento destruidores, que ele vá diante de quem o criou e se sustente dele. Então o destruidor desceria imediatamente, tomaria essa alma dessa pessoa que pecou e cortaria essa pessoa da fonte espiritual e a puniria de acordo com a sua punição até que o destruidor cessasse de existir. Tá vendo aqui, ó? Então puniria essa pessoa e a punição só acabaria mediante o tipo de pecado que a pessoa fez, o grau de questão que a pessoa fez, e aí esse destruidor pararia de existir. Porém, o Santíssimo abençoado seja, não age assim, e sim perdoa e tolera a iniquidade da mesma forma que sustenta todo mundo. Ele sustenta e suporta esse destruidor até que ocorra uma dessas três coisas. Veja, uma dessas três coisas vai ter que acontecer. Ou o pecador se arrepende e através dos seus tormentos aniquila e anula esse destruidor. Veja, somente através dos seus tormentos, do arrependimento, dos seus tormentos, é que ela vai anular esse destruidor. Não existe outra forma. Ou o justo juiz anula esse destruidor através do sofrimento e da morte do pecador, tá vendo? Então esse destruidor só pode ser destruído através do sofrimento e da morte do pecador. Ou o pecador vai para o Guerrinom, saldar a sua dívida. Então existem esses três processos. A partir do momento que você criou uma situação, que você cometeu um pecado, seja ele qual for, vai ter uma punição. Então essa punição que vai ser gerada, ela vai ter então uma dessas três fases, não tem para onde correr. Isso é para todo ser humano. Então o que acontece com isso? O que acontece com isso é que todos nós estamos no mundo do Tikkun. E nesse mundo do Tikkun, a gente tem então que buscar consertar o máximo que a gente pode. Então, como que funciona? Vamos lá entender hoje, se assim Hashem abrir nossa mente, emprestar a vida pra gente, mandar energia, mandar força, e que a gente possa entender esse shiur muito claramente. A gente sabe que Hashem, ele começa a Torá de Bereshit, né? Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'haaretz, está lá descrito. Mas a gente sabe também que a criação do mundo, a criação do universo tem bilhões e bilhões de anos. Mas a gente também sabe no Terrilim que o Davi Meller, ele já sabia disso. Ele falava assim, olha, para Deus um dia, 1000 anos é como um dia que passou. Ou que não tem, né? É a sombra de outro dia. Para ele não existe espaço-tempo. Porque a Shem não está limitado a esse espaço, né, tempo que nós estamos. Nós, nesse espaço-tempo, nós só avançamos para frente.
Nós não podemos voltar para trás no tempo, né? A gente só vai para frente. Então a gente comete o erro ele vai ser analisado pelos tribunais celestes, recebemos a pancada e vamos para o próximo até que a gente vai consertando. Seria, por exemplo, eu estou andando, vejo um buraco, piso no buraco, caio, e aí saio machucado daquele buraco e não vou mais cometer esse erro. Não vou mais pisar naquele buraco. Então é assim que funciona. Com isso, o que acontece? Deus, depois de um período, ele mandou a sabedoria para o ser humano, porque o ser humano ele evoluiu do homem das cavernas. Ele não tinha uma consciência espiritual. Essa consciência espiritual, que chega do outro lado do universo e vai chegar dentro do homem, é agora a consciência do divino para consertar todo aquele mundo que nós vivemos. Ou seja, chega agora no final, a criatura mais bebê que existe nesse planeta, quando eu digo criatura mais bebê, com essa consciência, então ela começa a fazer uma evolução do próprio divino. Ou seja, a própria alma que existe dentro de nós vai evoluir. Ela vai evoluir, ela vai chegar a um novo nível, e dentro desse novo nível, ela vai então começar a consertar todo o masal do planeta, consertando todas as outras criaturas. Sabemos que um erro, ele conserta o universo, escangalha o universo, ele escangalha os mundos espirituais. Um erro que nós cometemos e vai trazer um dano nesses mundos espirituais. E assim como um conserto, um anjo que nós geramos, vai trazer um conserto no mundo espiritual, um equilíbrio no mundo espiritual. Pensando nisso, a Shem fez a Torá. E quando a Shem fez a Torá, quem escreve a Torá é Moshe. Moshe, ele estudou com vários sábios, ele escreve a Torá. Então ele tinha que definir que naquele momento, depois que ele passa a geração dele, que é toda aquela história que ele mesmo escreve da Torá, vai falar de Bereshit, vai falar de Abraham, e vai falar de todas essas questões que são inerentes na Torá. Lá depois que Jacó ele nasce, então é que ele vai gerar 12 filhos. A gente percebe que nem o Abraham, nem o Isaac conseguiram essa proeza, ainda que Abraham tenha tido mais filhos além de Ismael e de Isaac. Mas aí ele não consegue. Quem vai conseguir vai ser o próprio Jacob. Muito bem. Quando o Eterno, então, ali no Números 2, ele vai começar a fazer a descrição do acampamento que ficaria em volta ao que nós chamamos ali de templo móvel, né? Que é chamado de Mishkan. Então no Mishkan ele começa a organizar essas tribos, conforme está aqui em Bar Midbar no 2, e ele colocou então essas tribos para que essas tribos elas pudessem ter um organograma, uma conotação de estarem organizadas, né, dentro desse organograma, num ponto onde elas descreveriam o tempo que passariam. Por que o tempo? Porque toda a Torá ela está ligada ao tempo também. Então, dentro dessa questão, então a gente vai ter o templo móvel, que é chamado de Mishkan. Esse Mishkan, ele foi construído, e quando nós olhamos a história lá no livro de Números, o que acontece, né? O que acontece? Nós temos aqui a descrição de como o Eterno organizou, né, esses meses, essas tribos. Vamos entender. Então ele fala aqui: vai da beira Adonai el Moshe ve el Haron lemor. Ou seja, o Eterno ele fala, né? Ele fala dizendo. E aí o nosso sábio pergunta: por que o Eterno falou dizendo? Não seria simples ele somente falar e não ter que falar dizendo? Não é uma coisa estranha? Então isso está dizendo que esse falou dizendo representa os dois lados da árvore sefirótica, o lado esquerdo e o lado direito. Então o lado direito é uma coisa, o lado esquerdo é outra coisa. Então veja,
Dentro dessa questão, então nós temos a organização dessa árvore sefirótica. Muito bem. Então agora a gente percebe que dentro dessa nossa organização, a gente tem então a descrição da organização dessas tribos. Os israelitas acamparão cada um com seu estandarte sob a sua bandeira, da sua casa ancestral, acamparão à distância ao redor da tenda de encontro, que é o que nós conhecemos como Mishkan, né? Então, veja como funciona toda essa questão da própria Torá, da própria descrição da Torá. Aí ele disse aqui, ó, acompanhando na frente do lado leste o estandarte da divisão de Judá. Tropa por tropa, maioria de juditas, Nasson, filho de Abinadab. Então, Nasson estaria na frente. E aí continua aqui. Sua tropa conforme alistada, acampada ao lado da tribo de Judá, eu vou ter Issarrá, a tribo de Issarrá, chefe dos Iscaritas, Natanael, filho de Zoar. E finalmente a terceira tribo que estaria junto deles, que seria a tribo de Zebulum. Zebulum, a maioria dos Zebulonitas, Eliabe, filho de Elom. Quando nós olhamos então aqui, nós temos aqui no lado leste, tá vendo? O lado leste é onde começa a contagem dessas tribos. Então aqui eu tenho um Mishkan. Esse Mishkan, ele é formado por 12 tribos em volta dele, aqui ele é representado por essa parte verde. Então, ele está aqui e ele está sendo representado. As tribos estão em volta. Aqui na nossa árvore sefirótica, a gente tem a mesma coisa. Ali a gente tem todos os planetas em volta do Sol. Então veja, a gente tem uma questão onde esses planetas estão em volta do Sol, e o Sol é a parte central da nossa árvore sefirótica. Veja, o mesmo modelo está sendo seguido aqui. Com isso, então a gente está vendo que o Sol é a parte principal, e essa parte é chamada Jacó. Por isso que quando Jacó está indo para a casa de Labã, ele deita no lugar, ele tem um sonho, e as pedras lutavam para ficar debaixo da cabeça dele. Por quê? As pedras são um planeta que estão em volta do Sol. Então a gente descobre aqui que esse templo, na verdade, não é um templo aqui, mas é um templo que vai designar toda a humanidade. Tudo que vai acontecer nesse mundo, com cada ser humano, com cada pessoa, vai acontecer por causa desse sistema que Deus chama do sistema que ele usa para trazer a divindade para esse mundo. Quando ele organiza essas tribos, na verdade ele está organizando, primeiro pelo leste, ele vai organizar aqui a tribo de Judá. Tá vendo? A tribo de Judá, na verdade, ela representa, a gente fala câncer, porque senão as pessoas não vão entender. Infelizmente os gregos tomaram conta da astrologia e eles pegaram e colocaram os nomes que eles quiseram. Então, quando a gente fala do signo de câncer, a gente está falando então desse período que foi criado pela letra Het. Então eu tenho aqui que esse período criado pela letra Het, ele é criado e ele é o mês de Tamuz. Exatamente aquele mês onde começa o acidente do templo. Logo, o segundo mês que é organizado, que é Issarrá, ou seja, a primeira tribo, eu tenho a segunda tribo e eu tenho a terceira tribo. Então, essas tribos, elas estão organizadas. Então aqui a gente está falando por que é o primeiro, porque é a Lua. Tá vendo todo o sistema aqui, ó? Todo o sistema, quando você começa a ver aqui a organização, ele está aqui, ó. O sistema é quando você começa, você vem para esse mundo, é gerada uma reencarnação para você, você entra na espiral desse mundo e vai chegar até o nosso planeta, que é o planeta Terra. Mas todos esses planetas estão envolvidos nessa questão. E aí os planetas, eles vão receber os nomes dos patriarcas. Veja, então esses planetas geraram aqui do lado leste
não é? O lado leste, onde vão estar esses meses, eles vão estar configurados. Quando a gente vai para o próximo acampamento, vamos olhar na Torá. Aqui na Torá a gente vai para o próximo acampamento, né? E aí agora o Eterno fala aqui, ó. Ele fala o total dos exércitos, e agora vai começar Ruben. Então, ó, ao sul do estandarte da divisão Ruben, tropa por tropa, maioral dos Rubenitas, Elizu, filho de Sedeur, né, que é da tribo de Ruben, ao lado de Simeão, que é o maioral do Simeão, e também a tribo de Gade. Então essas três tribos, elas têm que estar juntas. Então elas vão estar aqui no lado sul, tá vendo? No lado sul. Como eu me identifico com o lado e com a bússola, né, no nosso plano, né? Aqui eu tenho uma forma que a gente identifica como a gente está em relação a essas tribos. Eu tenho o sol que nasce, tá vendo? O sol nascente e o sol poente. E aqui eu tenho o meio do sol, meio-dia. Então eu abro uma mão para o lado do sol que está nascendo, a mão esquerda, a mão direita para o lado que o sol vai ser poente, e então a minha frente vai ser o sul e atrás das minhas costas vai ser o norte. Então eu tenho no braço direito oeste e este. Veja, isso também, a mesma questão da organização das tribos em volta ali do Michigan, que a gente sabe agora que se tornou universal, tem a ver também com o momento que eu acordo, né? Ou seja, as primeiras tribos estão organizadas aqui, agora eu pulo aqui para frente, onde vai estar organizado as próximas tribos que nós vamos ver agora. Vale salientar ainda, como a gente vai ver já já, como isso funciona dentro da árvore sefirótica. Aqui eu tenho exatamente Ruben, que é a primeira tribo, e agora, nesse caso, a gente partiu para o mês da saída do Egito, que é exatamente agora contando nesse mês de Ares, que agora vai ser o primeiro mês, não que seja Rosh Hashanah, que é a cabeça do mês, esse primeiro mês aqui, ele é já uma nova esfera, é um salto, é como a divindade ela vem saltando os planetas e vai chegar nesse dia de Nissan para a festa, conforme nós explicamos lá. Até que ele vai ficar 40 dias sem aparecer, por isso que a gente só sobrevive nesse período, pela aquela energia que a gente pegou lá na festa de Pessa, na noite de Pessa. Muito bem, então aí eu tenho o primeiro mês agora, a partir, né, desse salto que foi dado aqui, está lá na Torá. Então é o mês de Nissan, que é Ruben. E aí eu tenho Simeão e tenho Gade. Muito bem. Cada um desses vai representar, na verdade, um mês e não é uma tribo. Veja, Nissan, Iá e o mês de Tevet, que também vão ser o mês de Ares, que é representado pela letra Re, o mês Simeão, que é touro, representado pelo Vav, e Gade, que é Capricórnio. Tá vendo? Então isso é assim que funciona. Dentro da árvore sefirótica, como funciona? Vamos lá. A gente viu aqui, eu esqueci de falar para vocês, né? Falei sobre a Lua, o Sol, que representa aqui Leão, né? O signo de Leão, e que está ligado ao mês de Ave, e Mercúrio, que está ligado aqui ao signo de Virgem e à tribo de Zevulun. Aqui no caso de Ares, ele vai estar sendo aqui, está sobre a força de Marte, que é um mês de Gevurah. Então, por isso que existe essa saída do Egito. Re está ligado a matar o ego, né? Então, é assim que funciona. Por isso que o pessoal do signo de Ares tem suas características, né? Logo depois vem Touro, Vênus, que também Touro tem as suas características, e também Capricórnio tem as suas características, e aqui ele tem como regente Saturno. Veja, cada um dos meses tem ele vai ter um regente, um planeta que vai incidir diretamente sobre esse ponto, e isso faz com que a Torá
com que a Torá ela exploda, ela assuma um novo conteúdo dentro da minha cabeça, dentro da minha alma. Então não é assim como as pessoas falam. Essa questão ela é muito maior. Só que a gente deve entender que o povo de Israel, eles têm um ticunim bem avançado e eles é que guardam a Torá. A Torá foi dada para eles, né? Para o nosso povo, para eles administrar. Mas não quer dizer isso que as pessoas são diferentes da outra. E nem que elas têm que estar dentro de uma religião. Não é nada disso. Muito bem. E aí aqui esse mês de Tevet, que é o Gad, ele já vai ser o 10º mês, tá vendo? É importante salientar isso, por isso que é muito importante aprender sobre as características desses meses. Veja então. Quando a gente olha aqui na árvore sefirótica, vamos ver aqui como funciona. Aqui eu tenho a árvore sefirótica e essa árvore sefirótica, ela está realmente com uma organização aqui das letras nela. Olha, aqui eu tenho a ligação do lado direito que vai ligar Keter a Rohimá. E aí eu tenho o signo de touro, de Áries, aqui com a letra Re, tá vendo? Ela faz essa ligação. E aí essa ligação é que cria o período do mês que vai ser o mês de Nissan. Do outro lado eu tenho a letra Vav. Então eu tenho a letra Vav do outro lado que representa o mês de touro. E aqui embaixo eu já vou ter a letra Ain, tá vendo? Eu vou marcar aqui essa coluna para a gente ver, só para a gente destacar qual é a letra Ain e qual representa esse signo. Olha lá, ó, aqui eu tenho aqui ela em verde, tá vendo? Touro aqui em cima, Vav aqui em cima, e aqui eu tenho o Ain. Cada uma dessas ligações são formadas por uma letra. Se a letra some, some-se o período do mês que está ligado a essa letra, e por isso é que tinha que se ter a Torá para guardar esse tempo. A gente tem aqui o signo de touro, ó, representado pela letra Tav, também, ó, agora eu iluminei, que na verdade aqui, não touro, aqui leão, que é representado pela letra Tav, né? E a letra Virgem vai estar aqui embaixo, ó, representado pelo Yud. Tá vendo? Então a gente descobre aí agora esses 4 signos, né? Capricórnio, Câncer eu vou marcar aqui agora também, ó, que está nessa ligação aqui, ó. Veja, cada uma dessas ligações, elas são na verdade a formação do mês. Então cada mês que a gente está vendo, cada estudo que a gente está fazendo, a gente está vendo como são meses e são tribos, são as linhas diagonais da árvore sefirótica. Veja, toda aquela linha que é diagonal na árvore sefirótica é que vai ser essas tribos. Então veja, a gente agora viu também que essas tribos, elas são administradas por quem? Pelos planetas, porque depende da incidência dos planetas para que os meses existam. Mas o principal planeta que vai fazer com que isso exista é o Sol, porque nós estamos num sistema solar, é ele que vai reger todos os meses, etc. Então veja, ele pelo poder do Eterno, lógico. Então a gente sabe então que agora é assim que funciona, tá vendo? A organização das tribos. Na verdade não é um local aqui, é quando a alma, que vai ser representada aqui também pelo Sol, ela tem um ponto para descer pela Lua e entrar no nosso mundo. Zebulun, tá vendo? Está organizado ali, vamos em ordem decrescente. A tribo de Sarrá, tá certinho, e Judá, que a gente já sabe que está acima. Então veja, então essas 3 tribos estão aqui. Então a primeira representa a letra Het, que criou o período do mês de Câncer. A segunda representa a letra Tet, que representa a criação de Sarrá e Leão, o signo de Leão, e Zevulun, que representa a Virgem. Aqui então a gente tem o mês de Tamuz ligado a Judá. Veja, Judá é o mês de Tamuz, Issarrá é o mês de Ave e Zevulun é o mês de Elu. Muito bem. Aí lá na Torá Hashem fala assim: eis que Judá será a primeira das tribos. Por que Judá é a primeira das tribos?
porque aqui a gente está no mês de Tammuz e vai estar ligado a uma, então ela tem um planeta que está sobre esse mês, né, que a gente chama do regente do signo. E esse regente é a Lua. Como a Lua é a primeira, né, entre esses astros que faz contato com a Terra, ela é o último grau onde a divindade passa e faz contato com a Terra, então ela é a primeira. Então a gente começa a entender então que essa questão não tem nada que ver com questão religiosa, mas que isso está sobre toda a humanidade.